Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Salmo 30. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe, e de São José, o justo. E devemos sempre buscar o fortalecimento de nossos corações, pois a fé ela requer de nós um desafio constante, que nos altos e baixos possamos permanecer em Deus. E veremos isso na primeira leitura de hoje, na carta aos Hebreus, capítulo 11, dos versículos 32 ao 40. O autor menciona heróis da fé que conquistaram vitórias incríveis, como o caso de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. E esses personagens enfrentaram adversidades por meio da fé. Conseguiram alcançar feitos extraordinários, como a conquista de reinos, a realização de justiça, o fechamento da boca de leões, como no caso de Daniel, e a cura de pessoas. A fé deles permitiu que vencessem as adversidades da vida e experimentassem o poder de Deus em suas vitórias. E a segunda parte descreve os sofrimentos de alguns heróis da fé. Eles foram torturados, zombados, perseguidos e muitos morreram por causa de sua fé, sem verem as promessas de Deus plenamente cumpridas em sua vida terrena. E eles foram descritos como homens de que o mundo não era digno, o que sublinha sua grandeza espiritual e como Deus os honrou, mesmo que a sociedade não os reconhecesse. E essa passagem nos convida a refletir sobre a natureza da fé. Os heróis mencionados enfrentaram tanto vitórias gloriosas quanto sofrimentos profundos. E assim a caminhada do ser humano. Nós vamos enfrentar vitórias assim como sofrimentos. Muitas vezes achamos que se apegar à fé vai trazer um estado contínuo de tranquilidade. Mas os processos de adversidades também contribuem para a nossa própria conversão. Embora alguns tenham experimentado as bênçãos de Deus de forma tangível em suas vidas, outros não. Mas todos estavam unidos na fé em algo maior que se realizaria em Cristo. E assim, o que nós temos nessa mensagem de hoje é de que toda essa fé da esperança cristã não é desgarrado do contexto da esperança no próprio Cristo. E com isso, nós temos no evangelho de hoje, em Marcos capítulo 5, dos versículos 1 ao 20, um episódio também que trata uma questão de fé dentro de um contexto ao qual saem dos profetas, dos heróis de Israel, e nós vamos para uma outra região. E o trecho de hoje é o episódio do endemoniado Gerazeno, o homem possuído por uma legião de demônios que é libertado por Jesus. A passagem faz parte de uma sequência de milagres que demonstra o poder de Cristo sobre as forças da natureza. Nós tivemos no capítulo 4, versículos 35 a 41, a tempestade acalmada. Sobre os demônios, no capítulo 5, os versículos 1 e 20. Sobre a doença, Marcos 5, 25 ao 34. A mulher com fluxo de sangue. Sobre a morte, a ressurreição da filha de Jairo. Enfim, há uma sequência de milagres que ocorrem dentro de um contexto de fé em Israel, mas agora se expande para um outro lugar. E no texto de hoje, Jesus e os discípulos chegam à terra dos Gerazenos, um território gentio, ou seja, não judeu. O homem possuído vive entre os túmulos, um local impuro, segundo a tradição judaica, conforme nós podemos ver em Números 19, versículo 16. E ele tem força sobre-humana, vive isolado e em grande sofrimento. E o que nós temos que analisar, que é interessante, que o endemoniado reconhece a autoridade de Jesus, chamando-o de Filho do Deus Altíssimo. E Jesus pergunta o nome do espírito e ele responde legião, indicando uma grande quantidade de demônios. Uma legião romana tinha cerca de 6.000 soldados. Os espíritos pedem para entrar em uma manada de porcos, outro elemento de impureza para os judeus. Ou seja, tudo na leitura contrasta o que existia na cultura judaica, o que existia numa cultura pagã, por assim dizer, ou os elementos de que a salvação ela tem que chegar onde de fato
O ser humano está sendo oprimido. É preciso ir além. E com esse sentido, Jesus vai além. Ele vai de encontro com esse homem. E a relação com a primeira leitura é exatamente a fé e o sofrimento dos escolhidos por Deus. Se na primeira leitura há os heróis da fé escolhidos por Deus que passam por dificuldades, aqui um homem que está excluído, anos de opressão, a graça de Deus o restaurou. Ou seja, independentemente se você é herói, a graça de Deus certamente vai lhe transformar em algo melhor. Se você é vilão, a graça de Deus pode, com certeza, lhe transformar também em herói. E todos nós precisamos de libertação, seja de vícios, pecados ou opressões emocionais. E muitas vezes o mundo prefere afastar Jesus em vez de acolhê-lo, pois sua presença desafia a nossa zona de conforto. E o outro elemento comum e interessante na leitura é de que o uso do termo legião indica que o homem estava possuído por uma grande quantidade de demônios. E se nós analisarmos em um contexto amplo, não só no sentido espiritual, a Palestina na época estava sob o domínio do Império Romano, e muitos judeus viam os romanos como uma presença demoníaca que oprimia seu povo. Interessante que naquela região, ao se referir aos porcos, onde o espírito ele é, né, o espírito demoníaco ele é encaminhado, algumas legiões naquela região tinham o javali como emblema, o que poderia sugerir uma alusão ao exército romano sendo derrotado. Ou seja, assim como a legião romana dominava politicamente, os demônios dominavam espiritualmente o homem. E Jesus não apenas libertou o homem da possessão, mas também mostrou que o seu poder era maior que qualquer domínio terreno. E é isso que é interessante. O domínio de Jesus é um domínio espiritual, liberta o ser humano das mazelas espirituais e certamente pode libertar o ser humano das mazelas territoriais, materiais. E o interessante é que no fim de tudo, aquele que estava possuído vivia de forma oprimida e distante de todos. Agora, Jesus diz: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Vejamos a diferença. Se em muitos momentos Jesus diz para as pessoas não falar sobre os milagres, aqui ele diz: para que o milagre seja dito e que a misericórdia de Deus seja conhecida por todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.